Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria aqui avisar vocês que de 23 a 28 de maio de 2011, eu vou estar aqui proferindo em Colonial Heights, Virgínia, o curso Metafísica, a Estrutura do Ser, com o seguinte programa. Primeira aula, revisão histórica, metafísica de Platão, metafísica de Aristóteles, metafísica escolástica. Aula 2, revisão histórica, parte 2, a metafísica moderna, Descartes, Spinoza e Leibniz. A crise da metafísica moderna, Hume e Kant, Fichte, Schelling e Hegel, o abandono da metafísica no século XIX, a metafísica oriental e seu impacto no Ocidente no século XX, a fenomenologia e Martin Heidegger, a metafísica de Xavier Zubiri, a metafísica de Louis Lavelle. Aula 3. Juízos de existência e de necessidade. Necessidade e possibilidade. A metafísica como estrutura da possibilidade. O fundamento metafísico de todo conhecimento científico. Metafísica, teologia e vida religiosa. Aula 4. Ser e não ser. O infinito, o mundo dos princípios, a onipotência, o logos divino. Aula 5. A estrutura do cosmos. Linguagem divina, símbolos naturais e culturais. Aula 6. Eternidade e temporalidade, a imortalidade da alma, história e escatologia. Informações e inscrições pelo e-mail edui.ferro@uol.com.br ou pelos telefones 041 9974 4443 e 041 9650 9671 com o famoso senhor Edui com Y. Muito bem, agora, aí em Porto Alegre, o grupo da Opus Dei, que se reúne no Mirador, estará começando, a partir deste sábado, um curso de latim, segundo a técnica do professor Napoleão Mendes de Almeida, e um curso de artes liberais, seguindo a técnica do Trivium da Irmã Maria, das 15h30 às 17 horas, aí no Mirador, em Porto Alegre. Também aqui recebemos uma carta da Marília Leite Martins Verri, da Livraria Cultura, expressando todo o seu contentamento de que o caso aí que começou, mas não prosseguiu entre nós e a Livraria Cultura tenha sido resolvido satisfatoriamente. Eu não sei quem foi que meteu aquela ideia na cabeça deles, mas de certo o mau conselheiro. Eu aconselho a Livraria Cultura, livre-se deste fulano que lhes deu esta maldita ideia, porque é um fofoqueiro miserável que fica tentando colocar veneno entre pessoas que são amigas. Nós sempre fomos amigos da Livraria Cultura, pretendemos continuar sendo. Então, acabou a fofoca. Muito bem. Aqui eu recebo uma carta da senhora Raquel Carvalho, dizendo que ela está muito preocupada porque o filho dela vai na escola, na faculdade, e ficam metendo merda na cabeça do garoto, né? E a última que disseram para ele é o seguinte, é que a campanha dos cristãos contra os preservativos ajuda a disseminar a AIDS na África. Olha que dona Maria Raquel Carvalho, ela me pergunta o que fazer. Eu digo, é muito simples. Você peça para o seu filho, deve ter um computador, que ele vá à internet e procure a palavra Uganda. Uganda. Escreva Uganda e depois escreva AIDS. E você vai ver o que acontece. Uganda, quer dizer, é um país cujo presidente é católico e que instaurou lá uma forte campanha incentivando as pessoas ao sexo monogâmico, a não ficar trocando de parceiro toda hora. E é o único país do mundo que conseguiu uma vitória espetacular sobre a AIDS. Em Uganda, AIDS não é mais problema. Você conhece algum outro país onde AIDS não é problema? Então, Uganda, dona Maria Raquel, se o seu filho não sabe, diga para ele, Uganda fica na África. O único país que venceu a AIDS fica na África. Ô moleque besta! Dona Maria Raquel, puxa a orelha do rapaz e diz para ele estudar. Se ele não quer estudar, pelo menos faça isso. Vai lá
na internet e escreve assim, Uganda, Uganda. Dá um espaço e escreve AIDS, AIDS. Tá? E vai ver o que acontece. Pelo largar de ser burro e teimoso, talvez não seja burro, talvez tenha até um rapaz inteligente. Mas não adianta ter inteligente no Brasil, porque você vai lá para a escola e os caras liquidam com isso rapidamente. Né? Olha aqui, outra coisa. O outro leitor, Márcio Ricardo Rodrigues Melo, do Rio de Janeiro, me escreve dizendo o seguinte: tenho acompanhado seus programas no TrollSpeak e estou com dificuldade em entender um tema que parece simples, mas como nunca foi aos Estados Unidos, ficam sem referência. O que é o nacionalismo americano? Como se expressa? Onde se expressa? Né? Quem são os que estão a favor? E que resistência pode o nacionalismo americano oferecer àqueles que detêm, se é que detêm, o poder pelo dinheiro, como os Bilderberg? Márcio Ricardo, a sua pergunta é tão importante que eu estou escrevendo não um, mas uma série de artigos a respeito para o Diário do Comércio. Porque em um artigo só não dá para explicar. O tema é realmente complexo. Então, escrevi já o primeiro, já mandei o primeiro artigo para o Diário do Comércio e vou mandar mais. Então, olha, para adiantar o expediente, eu vou ler o artigo aqui para vocês. Então, esse é só o começo da resposta, Márcio. Eu te agradeço muito por essa pergunta. Aqui, então vamos lá. Um leitor, Márcio Ricardo, do Rio de Janeiro, envia-me a seguinte pergunta: que é o nacionalismo americano? Por que canais se expressa? Que grande resistência pode oferecer aos que detêm, se é que detêm, o poder pelo dinheiro, como os integrantes do grupo Bilderberg? Fecha aspas. Meu amigo, você fez a pergunta certa. Esse é provavelmente o assunto mais urgente a ser estudado por quem deseja compreender o quadro político do mundo e fazer previsões razoáveis. É também, por desgraça, o aspecto mais ignorado fora dos Estados Unidos, o que torna a maior parte das análises de política internacional, sobretudo as brasileiras, um extenuante campeonato de erros. Por isso mesmo não hesitarei em dedicar à sua pergunta mais de um artigo, se necessário, sem prejuízo do possível aproveitamento deles como rascunhos para o debate com o professor Dugin. Vamos lá. No que diz respeito ao conteúdo ideológico geral, o nacionalismo americano é, em essência, um conservadorismo, empenhado em manter a tradição constitucional e o legado dos Founding Fathers. Isso quer dizer que a Constituição, na perspectiva nacional conservadora, deve ser interpretada segundo a intenção dos seus autores. Espera aí que tem um sujeito vomitando aqui, é um caso gravíssimo. Melhorou? É? Carmou? Então vamos continuar. Isso quer dizer que a Constituição, na perspectiva nacional conservadora, deve ser interpretada segundo a intenção de seus autores, não deformada por arranjos posteriores, que a pretexto de fazer dela um documento vivo, entre aspas, expressão do Al Gore, tratam logo de sepultá-lo. A ideologia dos fundadores da República Americana foi uma síntese originalíssima que harmonizava as reivindicações práticas do iluminismo com as exigências e princípios do cristianismo bíblico. Parênteses, foi só nos Estados Unidos que se conseguiu fazer isso, né? A explícita inspiração cristã da Constituição e das leis americanas foi tão bem documentada nas 1000 páginas do livro clássico de Benjamin F. Morris, The Christian Life and Character of the Civil Institutions of the United States, de 1864, que qualquer tentativa de questioná-la ou relativizá-la é coisa de evidente má-fé. Nossa Constituição, afirmou o segundo presidente americano, John Adams, foi feita somente para um povo moral e religioso. Ela é totalmente inadequada para o governo de qualquer outro povo. Os americanos são o único povo em todo o universo que é governado por uma Constituição cristã, que, ademais, tem consciência disso e que continua vendo aí uma das fontes principais de inspiração para suas lutas. Ao ponto de que mesmo os políticos hostis ou indiferentes ao cristianismo
se veem forçados a fazer-se de cristãos para não perder votos. Barack Obama, anticristão e pró-muçulmano, submeteu-se a essa ginástica só até o dia da eleição. Tão logo se sentiu seguro no cargo, deixou de frequentar os cultos dominicais, mesmo os da Black Liberation Theology. Isso já basta para demonstrar o quanto é falsa a opinião do professor Alexandre Dugin, segundo a qual o iluminismo materialista e individualista, defendido por Sir Karl Popper em The Open Society and Its Enemies, é a ideologia dominante dos Estados Unidos. Como poderiam 2 séculos de constitucionalismo cristão ser apagados da noite para o dia pelo livro que um austríaco publicou em Londres em 1945 e que, em número de exemplares vendidos na América, nunca foi páreo nem sequer para os discursos de Billy Graham, quanto mais para os de George Washington, Thomas Jefferson e John Adams, para não falar da Bíblia do Rei James. De fato, o popperismo é sim a ideologia dominante da elite globalista. Mas a prova de que esta não representa a população americana nem as tradições do Estado americano é que só consegue, quando consegue, impor as suas políticas, camuflando-as muito bem na linguagem tradicional do nacionalismo conservador. Lyndon Johnson foi um artista nisso. Barack Obama só mostrou algum talento nessa prática durante a campanha eleitoral. Depois de eleito, cometeu gafe atrás de gafe e se revelou. Se ao observador estrangeiro a visão duginiana do americanismo parece verossímil, é por uma razão que já mencionei 1000 vezes. O nacionalismo conservador é ainda a opinião majoritária entre os americanos, mas só tem público dentro dos Estados Unidos, e nenhuma projeção na mídia internacional amplamente dominada pela elite globalista e seus sócios na Europa e na América Latina. Quem quiser tirar a coisa a limpo, que venha aqui e acompanhe o debate político interno. A força do nacionalismo conservador é tanta que já consegue até estourar as manobras com que os globalistas vinham sutilmente, desde os anos 50, infiltrando gente sua no Partido Republicano, nominalmente a fortaleza dos conservadores. Chicoteado pelo movimento do Tea Party, o GOP, Grand Old Party, que é como eles chamam o Partido Republicano aqui, está em discreto, mas efetivo ritual de autodepuração. E quanto mais se livra de traidores e vendidos, melhor o seu desempenho nas eleições. Muito bem, isso aí, Márcio Ricardo, é só o começo. Ainda tem muita explicação para dar. Por exemplo, nos últimos 40 anos, você só vê o debate político encaminhado nas seguintes direções. Ou você é a favor do controle da economia pelo Estado, ou você é a favor da total liberdade de mercado e você acha que a simples liberdade econômica vai resolver todos os problemas. Então, ou você é um progressista, entre aspas, ou é um liberal, entre aspas, na terminologia brasileira. Nos Estados Unidos é inverso, chama-se esquerdista, chama-se liberal, e os que no Brasil se chama de liberal, aqui se chama de conservativo. Então, só essas duas correntes, só isso aparece na mídia. Porém, os Founding Fathers já tinham descoberto uma maneira completamente diferente de enxergar o problema. O Estado deveria interferir muito pouco na economia, mas a liberdade de mercado encontraria os seus limites através da função controladora da cultura e da religião. Então, quer dizer, o que deve refrear os abusos do capitalismo não é o Estado, é a sociedade organizada através das igrejas, das escolas e da pressão da opinião pública. Então, essa falsa opção que existe, ou é total liberdade de mercado, ou é o Estado controlando, George Washington, John Adams e Jefferson já tinham descoberto a solução desta merda faz 200 anos, porra! Hã? Porque a gente sabe que se você libera totalmente a economia, então
Logo, logo, essa liberdade econômica se destrói a si mesma através da constituição de monopólios, quer dizer, o fenômeno que eu chamo dos metacapitalistas. São os caras que ficam tão ricos, mas tão ricos, mas tão ricos, com a liberdade de mercado, que no fim eles acabam controlando o mercado inteiro. Então é uma liberdade que se suicida. Tá certo? E por outro lado, se o Estado interfere na economia, o que acontece? Né? Você cria uma casta de beneficiários do Estado, tá certo? Uma casta de vagabundo, de chupim, de vigarista, que fica só vivendo de imposto e a economia vai para o buraco. Então, parece que só tem essas alternativas o cérebro do mundo está empacado entre essas duas opções igualmente idiotas. Vai fazer 40, 50 anos, especialmente no Brasil. No Brasil não se discute outra coisa a não ser isso. É liberdade de mercado e intervencionismo. Os Founding Fathers já tinham entendido que o elemento controlador da economia não é o Estado, é a própria sociedade. E é por isso que John Adams dizia: esta Constituição ela só serve para um povo moral e religioso. Por quê? Porque ela refreia a intervenção do Estado na economia e, portanto, dá terreno livre para os capitalistas fazerem o que quiserem. O que quiserem, não. O que a sociedade permitir que eles façam. Porque existe uma fiscalização, uma cobrança moral muito grande. Tanto que aqui nos Estados Unidos, aqui é o único país do mundo onde doar dinheiro para universidades, igrejas, instituições de caridade, etc., etc., é obrigação estrita de qualquer sujeito que tenha dinheiro no bolso. E se ele deixa de fazer isso durante os 2 ou 3 anos, o pessoal começa a olhar torto para ele e não consome mais os produtos dele, não põe mais dinheiro no banco dele e começa a boicotar os desgraçado. Então, existe um mecanismo controlador da economia. Esse mecanismo é a cultura, a religião e a moral. Os caras já tinham descoberto isso 200 anos atrás. E é a única coisa que funciona. Então, é um controle, às vezes até bastante drástico, da economia, mas é uma coisa que não aumenta o poder do Estado. Porque você querer diminuir o poder dos capitalistas para dar poder mais para o burocrata, pô, meu filho, isso aí é você escolher entre Beelzebub e Satanás, isso é coisa de maluco. Então tem que ter um terceiro fator que é mais poderoso do que os dois juntos. O que é mais poderoso que os dois juntos? A sociedade inteira, a opinião pública, né? E aquilo que o próprio Antônio Gramsci depois viria a chamar sociedade civil organizada. O negócio da sociedade civil organizada já existia aqui nos Estados Unidos desde 1800, através o que fez os Estados Unidos, o que criou os Estados Unidos, foram as igrejas e as escolas que as igrejas montavam do lado. Então, através, vamos dizer, dessa influência cultural, eles moldavam a sociedade de tal maneira que capitalista nenhum, por mais dinheiro que tivesse, conseguiria passar além de certos limites. Existe o famoso caso do John D. Rockefeller, vejam vocês. Havia uma greve numa das minas, acho que era uma mina de prata, sei lá, do John D. Rockefeller. Não me lembro onde também, faz tempo que me contaram a história. E teve uma greve e ele mandou a polícia lá, a polícia fuzilou os grevistas e matou um bocado de grevista. Do dia para a noite, o John D. Rockefeller virou o inimigo público número 1. Ele não podia sair na rua, que as pessoas cuspiram nele. Todo mundo começou a retirar dinheiro que estava depositado nos bancos do Rockefeller. Parou de consumir produtos que eram das fábricas do Rockefeller. Daí o Rockefeller, desesperado, contratou um sujeito chamado Edward Bernays, que aliás era genro do Dr. Freud, né? E que era um grande especialista em propaganda. E fez uma campanha de mais de 20 anos para limpar a sua imagem. Deu um trabalho miserável. Né? No fim ele conseguiu. Como é que ele conseguiu? Ele teve que começar a contribuir para as igrejas, contribuir para o hospital, contribuir para a universidade, fazer caridade para tudo quanto é lado, e depois de 20 anos, então limpou a imagem do sujeito. E os Rockefellers então voltaram a ter, vamos dizer, uma posição de prestígio nos Estados Unidos, mas deu muito trabalho e custou muito dinheiro, custou muito o sacrifício deles. Não digo que esse sacrifício tenha chegado a pagar o imenso crime que cometeu, mas bastou para que a população, no fim de 20 anos, o perdoasse. Isso para você ter ideia do poder da fiscalização moral exercida pela sociedade.
funciona muito mais do que qualquer fiscalização governamental. Muito bem. Então, o nacionalismo americano. Quer dizer, até aqui expliquei o nacionalismo americano apenas sobre dois aspectos. Primeiro, qual é a atitude dele com relação à Constituição e à interpretação das leis. Né? Então, a interpretação, segundo eles, deve ser prevalecer a interpretação original e não uma outra inventada, porque é muito fácil você pegar um texto e você modificar completamente o sentido dele. Era isso que os filhos das putas estavam tentando fazer aqui, através dos juízes. Eles inventaram uma teoria de que o juiz pode interpretar do jeito que ele quiser a Constituição e as leis, pode modificar o sentido das leis, e no fim o juiz vira um legislador, o que é uma coisa absurda, o que destrói completamente a ordem jurídica. Mas estamos tentando fazer isso aqui. Essa briga ainda não está resolvida. Ainda tem muitos juízes que se pretendem legisladores e tem outros juízes que acham que esses primeiros são verdadeiros criminosos. A briga aqui é muito feia, mas nós podemos dizer que o nacionalismo conservador, vamos dizer, na mais modesta das hipóteses, ele domina 50% da opinião pública, o que não é pouca coisa. E tem muita gente, vamos dizer, de dinheiro e que tem poder e que apoia esse movimento. Agora, o principal, vamos dizer, é realmente a contribuição popular, porque aqui todo mundo contribui. Eu recebo aqui diariamente 30 pedidos de contribuição para várias instituições, para movimentos. O americano contribui mesmo, não só contribui, como, veja, faz trabalho voluntário. Metade da população americana faz trabalho voluntário. É a velhinha que vai lá tricotar sapatinho para as crianças pobres, né? Primeira semana que eu cheguei aqui, entrei na igreja, me convidaram para ir na igreja metodista, eu chego lá e estavam fazendo uma coleta de dinheiro para quem? Para os meninos de rua do Brasil. Olha só, vai fazer uma coleta para os meninos de rua do Brasil? No Brasil. Ninguém dá merda nenhuma, porra. Agora aqui os americanos, vocês tendo o chapéu, todo mundo põe dinheiro lá. Então, vamos dizer, esta militância da moral, né, em favor, vamos dizer, do bem, da felicidade humana, etc., é uma das constantes da sociedade americana e é o que explica o verdadeiro sucesso disso aqui. Não é nem o governo mágico que vai resolver todos os problemas e nem os capitalistas geniais que, exercendo a sua liberdade ilimitada, né, vão produzir riqueza e com isso resolver todos os problemas. Isso aí são duas falácias, duas mentiras. Quer dizer, o liberalismo radical e o intervencionismo estatal são duas mentiras. O John Adams tinha razão. Uma Constituição que estatue a liberdade de mercado só pode funcionar onde tem um povo moral e religioso, porra. É que vai impor limites naturais à atividade capitalista quando ela transgredir as leis morais. É só isto que funciona. Você acha que. Por quê? Você pega um país qualquer, onde está o povo do país? O povo está em toda parte. E o governo não pode estar em toda parte, porque se ele estiver em toda parte, ele vira o inferno. É a coisa mais. Então o povo é o melhor fiscal. Por quê? Porque ele está em toda parte e ele vê tudo. E ademais, quando vem o prejuízo, é no bolso dele. Então ele sempre sabe onde está doendo. Então, esses aí são dois traços do nacionalismo americano. Mais tarde eu vou analisar, em um outro artigo, eu vou analisar qual é a posição do nacionalismo americano com relação à política internacional. Mas primeiro eu quero ver o que o doutor Dugin vai responder às minhas primeiras observações. Recebi uma carta. Oh, peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Não tem ninguém falando nada. Está mudo como um poste. Então, olha, essa semana tem tanta coisa interessante aqui. Olha aqui. A Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, resolveram dar uma lição de educação sexual ao vivo. Botaram lá um casal, né, trepando, né? E a mulher ou teve ou fingiu muito bem um orgasmo, né? Não botaram aqueles eletrodos que o Dr. Masters e Virginia Johnson colocavam eletrodos para medir o orgasmo. Ali não tinha, era só controle visual. Tá certo? Então, mais tarde, suponho eu,
né, haverá, né, como for um casal hétero, tá aqui o homem barbudo e a mulherzinha, até bonitinha, né? Não pode ter discriminação, então vai ter que ter aula de homossexualismo ao vivo. E vai ter voluntários para dar o cu. Atividade pedagógica da mais alta importância cultural e científica. No Brasil já tem, né, a lista de voluntários, já deve ter uns 10 milhões na fila. É, olha aqui, o Rafael Azevedo me põe na cara dizendo tem um site chamado Escola Kids, né? Tem um endereço no Twitter, tem um site www.escolakids.com, que se propõe a ser um conteúdo de educação para crianças. Veja aqui o que eles ensinam. Os cubanos viviam em péssimas condições, sem saúde, sem escolas e sem emprego. E os Estados Unidos contribuem cada vez mais com o sofrimento dos cubanos. Daí Che conheceu Fidel Castro, líder do exército revolucionário cubano, e junto com os outros companheiros expulsaram os estadunidenses da ilha. A paz voltou a reinar na ilha. As crianças voltaram para a escola, os pais voltaram para seus empregos, os cubanos puderam ter uma vida mais digna. Ai, meu saco! Porra! Cuba praticamente não tinha analfabetos, já tinha o melhor serviço de saúde da América Latina, tá certo? E era um ponto que atraía turistas do mundo inteiro. Dinheiro rolava na época. Cuba era a quarta economia da América Latina, daquele tamanhico, hein? Era a quarta economia. Hoje é a 32ª, ou 28ª, sei lá, 28ª economia. Então, e a miséria é uma coisa tão óbvia que eles têm que inventar a história de que assim, tá, nós estamos miseráveis porque os Estados Unidos não comerciam mais conosco, eles proibiram o comércio conosco. Falaram, uai, mas não era o comércio americano que estava pondo no seu cu? Hã? Tirou o comércio americano? Então virou a teoria do bode, né? Põe o bode, tira o bode. Quer dizer, quando estava o bode, era o bode que criava o problema. Tirou o bode, é a falta do bode. Porra, o que dizer dentro de uma coisa dessa? Quer dizer, não é uma questão de opinião política, né? É uma questão de fato, é uma questão que qualquer um pode verificar, tá certo? Nos registros econômicos da própria Cuba. Né? Se eles estão chorando agora, estamos morrendo de fome por causa do bloqueio. Uai, então não melhorou? Então, naquela época do Batista não tinha ninguém chorando que estava miséria. Né? Aliás, quem foi que tirou o Batista de lá? Foram os americanos que mandaram sair, porra. Os caras que estavam lá na Sierra Maestra desceram da Sierra Maestra e chegaram até a Havana sem disparar um tiro pelo caminho. Não aconteceu merda nenhuma, porra. Leiam no livro do Humberto Fontova, tá tudo lá documentado. E o pessoal fica espalhando mentira. Fala, olha, é como essa que diz que a Igreja Católica, proibindo as camisinhas, está disseminando a AIDS na África. É só a Igreja Católica está acabando com a AIDS na África, meu Deus do céu. Esse pessoal inverte tudo. A mentalidade revolucionária é uma coisa de louco mesmo. É uma forma de patologia mental extremamente perigosa. E eu acho que as pessoas que se deixam contaminar por isso não merecem respeito, não merecem atenção e não merecem tolerância. Tá certo? Abriu a boca para falar essas coisas, você tem que mandar tomar no cu na mesma hora, porque a inteligência deles é insensível, não capta certas coisas, mas pelo menos sensibilidade anal os caras têm, porra. É? Então você deve se dirigir a ele pelo único órgão sensitivo que eles têm. Aliás, tem dois: tem o cu e tem o bolso. Né? Então, ou você manda o sujeito tomar no cu, ou você faz ele gastar dinheiro para essa causa na qual ele diz acreditar. Porque, olha, você já viu algum militante comunista ou socialista que quer fazer a revolução e depois de a revolução vencer, voltar para casa e ser apenas um operário, um cidadão comum? Não. Todo militante socialista está potencialmente no governo socialista quando a revolução vencer. Então são muito espertinhos. Né? Olha, se você acha que a sociedade vai ser tão boa para os pobres, por que você não quer ser um dos pobres depois que a revolução vencer? Por que você quer ser ministro, deputado, comandando o exército? Né? Ninguém quer ser proleta. Aqui recebi uma mensagem do Demetrius Surdi.
Ele: estou coordenando um grupo força-tarefa para a transcrição dos seus programas de rádio ThroatSpeak. Estamos em 8 membros reunidos no Google Groups e já organizamos uma planilha listando todos os seus programas e anotando as transcrições já realizadas. Pois bem, ontem mesmo um rapaz me procurou, pois ele estava transcrevendo e ficou sabendo da nossa existência através de um amigo que lhe contou que havíamos nos organizado. Por isso, eu gostaria de fazer um pedido para evitar que alguns colaboradores perdidos trabalhem isolados sem referência e acabem fazendo transcrição que outros já fizeram. Seria muito oportuno que todos entrassem em contato com o Demetrios através do e-mail Demetrios com U Surdi, portanto 2 S, Demetrios Surdi, tudo junto, sem ponto. Demetrios Surdi, SURDI, @gmail.com. Agora, eu fico muito grato por essa atenção que vocês estão dando e acho que o seu trabalho merece a maior consideração e respeito. Mas eu quero fazer uma advertência. Nem tudo que eu disse nesse programa merece transcrição. Você, por favor, não façam seleção inteira. Vocês selecionem aquilo que onde tem uma explicação mais detalhada de alguma coisa, transcrevam essas partes. Agora, uma coisinha isolada que eu falei aqui a respeito, né? Por exemplo, comentários a respeito da bunda do Dr. Paulo Giraldelli, né? Eu não creio que isso seja da menor relevância, nem a bunda dele e nem o meu comentário, não é isso? Então vocês selecionem aquilo que tenha realmente algum valor mais permanente e algum possa exercer algum benefício pedagógico para as pessoas. Porque daqui a uns anos ninguém se lembrará de quem é o seu Paulo Giraldelli e muito menos se lembrará da bunda dele, né? Aqui, Gilead Daniel me escreve perguntando. E aqui, tenho aberto meus olhos para toda essa coisa maligna chamada de novo governo global, onde a lei marcial reinará, haverá apenas um líder. Mas, por favor, eu gostaria da sua opinião sobre o seguinte ponto. Quanto tempo você acha que levará esse governo para que esse governo se instale totalmente? Olha, o governo global já está instalado, tá certo? Você veja aqui, se você pegar todas as leis que foram promulgadas no Brasil nos últimos 10 ou 15 anos, todas vieram prontinhas da ONU. Tá certo? E, ademais, se inventaram novas técnicas de governo que passam por cima da discussão parlamentar. As decisões são tomadas através de decretos administrativos. Quer dizer, quem governa agora são diretores de departamento, a coisa não passa pelo parlamento, não é discutida, nem nada. E eles estão impondo essas coisas no mundo inteiro. A coisa já está organizada, ela só está, vamos dizer, só não está oficializada. Mas um governo mundial de fato já existe, né? Aliás, existe até 3. Né? Tem um que domina aqui o Ocidente, tem outro que domina lá a Rússia e a China, e o terceiro domina o mundo islâmico. Em todos esses lugares você tem um sistema totalitário já montado. Quando eles brigam entre si, é sorte nossa, né? Porque onde tem conflito, você sempre tem uma margem de manobra que você pode aproveitar. Mas quando eles entram em acordo e quando eles ficam amiguinhos, aí o negócio complica, gente. E isso é que é a coisa mais interessante da história. Porque o professor Dugin, ele no nosso debate lá, ele está dizendo que existe, vamos dizer, esse esquema globalista, que é popperiano, iluminista, materialista, essa coisa toda. E ele diz que esse é o inimigo do esquema russo-chinês. Isso é mentira, gente. Esse pessoal globalista está favorecendo a Rússia e a China há mais de 60 anos. Você vê, nos anos 50 já houve aqui uma comissão do Congresso americano, comissão parlamentar de inquérito, comissão REESE, R-E-E-S-E, que investigou a atividade das grandes fundações bilionárias, financiada por Rockefeller, Morgan, por toda essa turma globalista, e comprovou acima de qualquer possibilidade de dúvida que esse pessoal estava fomentando tudo quanto é tipo de atividade comunista nos Estados Unidos. Esse pessoal sempre trabalhou contra os Estados Unidos. Depois que acabou a União Soviética, o que eles fizeram? Eles fizeram tudo para restaurar a economia dos países comunistas.
soltaram dinheiro para a China. Então o investimento que houve na China foi uma coisa monstruosa. A economia chinesa não existiria se não fosse essa turma globalista. Agora, como é que você vai dizer que os globalistas são os inimigos dos chineses? Oh, meu Deus, vocês não são os inimigos dos chineses. Eles são os patrões e sócios dos chineses, porra. Então, esse esquema do professor Dugin, em vez dele liquidar o globalismo ocidental, ele vai liquidar os Estados Unidos e o nacionalismo americano. E daí estará tudo maravilhoso, porque sobrará somente os três esquemas globalistas e eles farão as pazes. Isso é o plano do professor Dugin. Farão as pazes e dominarão o mundo. Agora, acontece que, no meu modesto entender, o esquema russo-chinês pode fazer as pazes com o globalismo ocidental, porque eles já andam de mão dadas, né? Mas o Islã jamais vai consentir em ser governado por essa gente. Tão logo a resistência nacional, as últimas resistências nacionalistas, especialmente dos Estados Unidos e de Israel, sejam removidas do mapa, aí é que vai começar a briga. Hein? A briga vai ser entre o Islã e o esquema russo-chinês, e os outros dois esquemas globalistas, especialmente o russo-chinês. Se eles pensam que vão conseguir controlar o Islã, estão muito malucos. Hein? Então aqui, ó, Kissel Goldblum diz: falo aqui do Rio de Janeiro. O Obama vai fazer um discurso aqui na Cinelândia. O que você acha disso? Aí eu acho uma maravilha. Eu acho uma maravilha. O lugar do Obama é o Brasil. Por que vocês não seguram ele aí, não põem ele na presidência da República, porra? É? O lugar do Obama é o Brasil. Eu, cada vez que olho o Obama, eu penso assim: o mundo brasilianiza-se. Porque ele inaugurou nos Estados Unidos um gênero de picaretagem que não existia aqui. Picaretagem normal aqui é a seguinte: é um presidente que favoreceu lá, dizer, indevidamente uma empresa, uma coisa assim, acontece de vez em quando. Mas o Obama, emergente, o Obama chegou na presidência sem apresentar um documento. Ninguém sabe a história dele, ele proibiu a investigação da história dele. Quer dizer, ninguém sabe que é o presidente dos Estados Unidos. Então, isso aqui, num país que sempre foi o país da liberdade de imprensa, um país onde tudo se discute, um país onde tudo se sabe, é um prodígio de, de vigarice como nunca houve. Então, se a juntar esse esquema de ocultação do Obama com o mensalão, você já pensou o dinheiro que essa turma vai ganhar? É um negócio incrível, pô. Quer dizer, o Obama deveria receber uma carteirinha de sócio remido do mensalão. Tá? E governar o Brasil de parceria com Dona Dilma. Né? Pelo menos a história da Dona Dilma se sabe. A gente sabe que ela roubou o dinheiro lá do Ademar, ninguém sabe o que fez com o dinheiro até hoje. Né? Ai, ai, ai. Aqui, Ana Elisa me pergunta: eu sou de Curitiba e estou cansado desse governo e toda a palhaçada que estamos submetidos. Eu, meu marido e minha filha estamos tentando ir embora de uma vez por motivos de revolta e asco com o governo brasileiro. E achamos que o Canadá talvez ofereça boas oportunidades. O que o senhor acha? O Canadá é o país preferencial para o imigrante, porque o Canadá é um país enorme que tem tudo menos gente. Tem espaços vazios imensos e o governo oferece tudo quanto é facilidade, se você topar ficar nas regiões mais frias e mais afastadas, que são maravilhosas, e onde você tem tudo. Quer dizer, agora, com o negócio de frio, toma cuidado, porque brasileiro não sabe o que é frio. Eu lembro quando a primeira vez que eu viajei para a Romênia, eu comprei um casacão lá em Porto Alegre, cheguei na Romênia com o casacão, e eles falaram: você tem roupa de frio? Eu falei: tenho, tá aqui, mostrei meu casaco. Todo mundo, que. Começaram a rir da minha cara. Falaram: isso aí é roupa de verão na Romênia, meu filho. Você vai morrer com esse negócio. Daí eles compraram lá umas roupas para mim que não era roupa, era uma embalagem. Entendeu? É um negócio todo acolchoado, que você fica lá dentro parecendo uma bola de futebol. Né? Então, quando vocês forem para o Canadá, vocês não acreditem em roupa de inverno brasileira. É só isso que você tem que fazer. Agora, o inverno não é ruim, o inverno não é desconfortável e, sobretudo, o inverno é maravilhoso. Visualmente falando, é assim, é como um sonho. Pode ter certeza, vocês indo para o interior do Canadá, vocês vão ficar em algumas das regiões mais belas do mundo. Né? Então, outra coisa, você indo para o Canadá, você pode entrar e sair do Canadá para vir aqui para os Estados Unidos a hora que tu quiser. Então tu vem aqui, assiste meus cursos,
Visita a gente. Então, parabéns por essa sua decisão. Eu tenho um amigo que mudou para o Canadá faz muito tempo e ele chegou lá, ele estava estudando medicina, completou o seu curso lá no Canadá e abriu um consultório no bairro português, dos imigrantes portugueses. Ele era o único médico que falava português, ficou milionário. Né? E daí mudou aqui para os Estados Unidos, né? Tá morando na Califórnia, no Bem Bom. Espero que vocês tenham sorte idêntica. Tem alguém na linha aí? Alô, quem é? Eu não estou ouvindo nada. Né? Alguém me manda aqui de novo aquele escrito do Dr. Paulo Giraldelli, né, em que ele dizia que eu, como sou um analfabeto autodidata, eu não entendo porra nenhuma de Platão, tanto que eu tinha dito que os filósofos são, segundo Platão, são amantes de espetáculo, quando na realidade Platão opunha os filósofos aos amantes de espetáculo. Vou falar aqui, Paulo Giraldelli, não é isto. Platão diz que os filósofos são amantes de espetáculos e as outras pessoas também são amantes de espetáculos. Só que uns gostam do espetáculo das aparências e outros do espetáculo da verdade. É isso que Platão diz. Ele, não, você é um autodidata, não sabe merda nenhuma, papapá. Né? Daí eu peguei o texto grego original, publiquei o texto. Daí o filho da puta não deu o braço a torcer. Falou, bom, então se você tem mais autoridade em Platão do que o próprio Platão escrevendo em grego, então não tem jeito, meu filho. Eu e Platão estamos derrotados. Você é o campeão. Isso já faz mais de 2 anos que aconteceu e a coisa ainda circula, porra! Né? Outro aqui me mandou um negócio que diz que a professora dele, que deu lá Foucault para ele ler, né? Então, Foucault, Zé Guilherme Melchior, né? Aquelas coisinhas de sempre, que é leitura para criança, né? E daí ele falou, não, e Mário Ferreira dos Santos? Ela falou, quem é Mário Ferreira dos Santos? Ele disse, não, o Olavo de Carvalho diz que é o maior filósofo brasileiro. Falei, não, o Olavo de Carvalho é um cara que acha que é filósofo, mas ninguém leva ele a sério. Pá, pá, pá. De puta que pariu. Quer dizer, essa mulherzinha analfabeta, eu nem tô achando a carta aqui, eu gostaria de dar o nome do filho da puta. Né? Mulherzinha analfabeta que leu 5 livros, leu aquelas besteirinhas que eu lia quando tinha 18 anos. Ela leu aquilo lá e acha que é alguma coisa. Ô dona, porra! Quer discutir filosofia? Vem aqui, vem. A senhora não aguenta 2 minutos, a senhora não sabe bosta nenhuma, vocês são um bando de vigarista, porra. Né? Agora aqui, outro também, aqui, o Tiago Cadedo. Ele diz que, aqui as leituras, né? Nas aulas da filosofia aprendi sobre Descartes, depois vieram Locke e Hume, foi só. Sociologia, Marx, Weber, Engels e Francis Fukuyama. Puta que pariu! Quer dizer, mas isso aqui é leitura de jornalista, é coisa que se discute em jornal, meu Deus do céu. Isso não é assunto para você discutir seriamente num curso de ciências sociais. Isso não basta para um curso de ciências sociais, nem para filosofia, nem coisa nenhuma. Né? Daqui, em matéria de comunicação e cultura, a escola de Frankfurt, Humberto Eco e Edgar Morin. Eu digo, mas escuta, mas esta sopinha rala que vocês oferecem, isso aí não basta para preencher uma inteligência, basta para preencher a cabeça ou o cu do seu Paulo Giraldelli. Né? Mas para uma pessoa que queira cultura, não é daí, aqui diz o Tiago. Não, daí eu comecei eu mesmo, tratando de ler Goethe, Shakespeare, Dostoiévski, Nietzsche, Schopenhauer, os estoicos, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Pascal, Lutero. É assim que se faz, Tiago. Pô, você tá virando um homem de cultura. Agora aqueles seus professores, não. São tudo vigarista analfabeto, pô. Né? E o que eles pensam, vamos dizer, a meu respeito, eu digo, eu tô tão preocupado com a opinião deles, ó, tô até tremendo aqui, ó. Porra, ela acha que eu não sou filósofo, puta merda, não vou dormir de noite. Ah, porra, acho que eu tenho tempo para perder com vagabundo, com criança metida. Vamos ver o que mais temos aqui. Olha, preciso contar aqui para vocês o seguinte. Quando eu estava na Colômbia, um dia eu estava lá num clube, né, um clube chiquíssimo, e me pediram para fazer uma conferência lá, fazer um círculo de debates ali, né? Fazer uma apresentação para um círculo de pessoas.
Daí me disseram que no clube não podia fumar. Daí eu já mandei todo mundo tomar no cu, falei, não posso fumar, também não posso falar. Né? Eu estou falando aqui até de graça para vocês, não podem fumar, ah, uma merda. Daí se reuniu lá um grupo de sócios do clube e decidiram ir comigo até um restaurante que tivesse mesinha na calçada para a gente poder conversar ali, eu fazer a minha apresentação ali, né, e fumar o quanto quisesse. E no meio tinha lá um cidadão, um homem gordinho, muito chique, muito elegante. E eu achei que fosse um desses empresários que, por ter dinheiro no bolso, acha que sabe tudo. E já pensei, esse cara vai me dar trabalho. Mas quando comecei a conversar com o sujeito, vi que era um homem informadíssimo, inteligentíssimo, muito sincero, um verdadeiro batalhador. Ele era o advogado de uma comunidade muito especial que tem na Colômbia, que é uma população de camponeses, todos pretos, que foram expulsos da sua região pelas Farc. As Farc achou que precisava lá da área e mandou os caras tudo sair correndo. Saíram todos, não tendo para onde ir, foram tudo para Bogotá e estão lá vivendo de pedir esmola. E esse senhor, que se chama Fernando Vargas Quemba, era o advogado dessa gente. E estava conseguindo algumas, né, vitórias a favor deles, conseguindo que o governo lhes desse uma assistência, uma coisa assim. Muito bem. Aconteceu que, uns 10 dias atrás, uma semana, né, um outro cidadão colombiano ilustre, que é o coronel Alfonso Plazas, foi beneficiado por uma entrevista que foi dada pelo médico legista que estava examinando os cadáveres dos reféns que ficaram no Palácio da Justiça em 1985, quando o negócio foi invadido por terroristas, a mando de um narcotraficante que diz: olha, vocês vão lá, invadem, tocam fogo naquele negócio e queimam os arquivos. Então eles invadiram o Palácio da Justiça, foram lá no andar dos arquivos e tocaram fogo e tudo. Morreu gente pra caramba. O exército foi chamado para desalojar os sujeitos de lá. O exército, então, a tropa, sob o de tanques, sob o comando do coronel Afonso Plas, foi lá invadir o lugar, salvaram centenas de reféns, mas morreram lá dentro 95 pessoas. Não, 91 pessoas. Né? Então, aconteceu que depois só apareceu o cadáver de 64. Né? Daí o pessoal da esquerda inventou que o coronel Plazas tinha retirado alguns dos reféns, levado para a escola de cavalaria, matado os caras, escondido os cadáveres. 2 semanas atrás, o médico legista que examinou os cadáveres disse pela primeira vez: olha, o Ministério Público, quer dizer, a promotoria que acusou o coronel Plazas, só me entregou 64 cadáveres e os outros 27 estão lá guardados. Por mais que eu peça, eles não me entregam. Então, quer dizer, quem desapareceu com os desaparecidos? O próprio acusador do coronel Plazas. Quer dizer, é um crime horroroso, crime hediondo. Quer dizer, você some com um cadáver para depois lançar a culpa no outro. Então, a hora que o sujeito confessou isso, falou: bom, agora vai ter que reabrir o processo do coronel Plazas e naturalmente vai ser libertado e voltar para casa. Saiu isso, 2 dias depois os caras se vingaram em outro. O pessoal da Farc metralhou o carro do doutor Fernando Vargas quando ele estava levando as suas crianças para a escola. Ele e os meninos escaparam vivos por milagre. Então, olha, é muito significativo. Quer dizer que se sentiram humilhados, porque as Farc já sofreu tanta humilhação lá, sofreu mais uma com essa entrevista do legista, que inocentou o coronel Plas, que eles tinham tido tanto trabalho, investiram tanto dinheiro para botar o coronel Plas na cadeia, falhou tudo, tá, o esquema começou a vazar água por tudo quanto é lado, eles se vingaram, né, em alguém que é um partidário do coronel Plazas e que é, mais ainda, um grande inimigo deles, que é o doutor Fernando Vargas. Olha só, com que tipo de gente nós estamos lidando. Então, eu queria contar essa história para vocês. Muito bem. É...
Aqui tem uma carta do Lenilton Morato. A carta é muito interessante, mas não vai dar para responder aqui porque é muito comprida. Eita. Agora, tem aqui um deputado que está propondo o desarmamento da PM de Goiás. Puta que pariu! Hã? Quer dizer, ele quer que os caras vão lá, logo Goiás, meu Deus, ele quer que lá que os caras vão enfrentar os narcotraficantes, né? Com florzinha, é o dia da paz, né? Nós somos da paz, somos da paz. Olha, eu também sou a favor do desarmamento. Sou a favor do desarmamento dos narcotraficantes, dos bandidos. E sou a favor do desarmamento dos deputados. Eu acho que todo deputado ou senador deveria ser proibido de portar armas e proibido de contratar guardas armados para a sua segurança. É? Se você não quer brilhar, você não quer ganhar dinheiro do Estado, tu arrisca a vida, seu filho da puta. Olha aqui. Cadê o nome do cara? Tem aqui. Pô, não acho o nome desgraçado aqui. Eu não sei quem é o deputado, mas olha aqui o seu deputado. Peraí. Tá. É. Olha que a coisa foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia de Goiás. O deputado. E o cara é Major Araújo. Major Araújo vai tomar no olho do seu cu, saia você desarmado. Hã? Após que você tem o seu segurança lá, tudo quanto é deputado tem lá seu segurança contratado. Hã? Então, se o cidadão não pode andar com um revólver na cinta, muito menos pode você andar aí com segurança armada, muito menos pode o seu presidente da República, tá certo? Ou essa vagabunda que governa o Brasil, mentirosa, salafrária, Dona Dilma. Dona Dilma, saia pra rua sem seus seguranças. A senhora não é tão valente, né? A senhora cometia aqueles assaltos desarmados, a senhora é com estilingue, né? Quando ia assaltar banco, essas coisas. Ora, porra! Quer dizer, o que eles querem é todas as armas para eles. Eu aposto as duas bolas do meu saco. Elas estão velhas, gasta, mas são minhas. Eu aposto as duas que você, com a carteirinha do PT, você obtém um porte de arma muito mais rápido do que o cidadão comum, que leva 6 meses ou 6 anos. Eu aposto as duas bolas do saco. E além disso, né, nem precisa de arma, porque você tem toda, né, já tem o esquema armado. Você tem essa turma do MST, tudo armado. Você tem a turma das Farc, tudo armado, e o Comando Vermelho, que é sócio das Farc, Comando Vermelho, PCC, que é sócio das Farc também. Tudo armado para proteger vocês, porra. Né? Você já viu essa turma do MST invadir fazenda de algum senador petista? Quando que isso aconteceu? Nunca. Invadiram até a do Fernando Henrique. Mas de petista, não. Ali é território sagrado, ali não se entra. Então vocês estão cheios de gente armada para proteger vocês e vocês querem desarmar a população. O cidadão honesto que compra uma arma na loja e registra a arma legalmente. Me diga uma coisa, quantos crimes foram cometidos no Brasil nos últimos 50 anos? Não, nos últimos 100 anos, com armas legais compradas em loja. Então, vocês não querem desarmar os traficantes, porque os traficantes são seus sócios. Agora, o povo está se submetendo a esta humilhação na mão desses desgraçados. E ainda tem, vamos dizer, na elite falante, que teria obrigação de esclarecer o povo que está acontecendo, ainda tem filha da puta como esse Arnaldo Jabor, né, que tão logo ele vive descendo o cacete no PT. Tão logo o PT ganhou a eleição, no dia seguinte ela aparece puxando o saco da presidenta. O que é isto? Isso é total falta de vergonha, total falta de caráter, porra. E ainda tem gente, olha, tem gente até nas Forças Armadas, que me manda os artigos do Arnaldo Jabor. Olha que belo artigo do Arnaldo Jabor. Belo caralho, o Arnaldo Jabor não sabe escrever, meu Deus do céu. Escreve muito mal e só fala besteira e mente demais. E, além disso, é um homem vacilante, é um covardão, que tão logo ele vê que alguém tem poder, né, ele já começa a sentir um frisson anal, você tá entendendo? E começa a puxar saco imediatamente e acha tudo divino, maravilhoso. Então não me venham com artigo de Arnaldo Jabor, não me venham com artigo de João Ubaldo, não me venham com artigo desses antipetistas de ocasião, como o João Ubaldo, né, reclama aí, por exemplo, do politicamente correto, mas na hora que o PT chega lá com um manifesto a favor de Hugo Chávez, ele assina imediatamente,
Por quê? Porque ele não quer perder a sua posição, não quer perder o apoio do seu círculo de amigos e cupins. No Brasil é todo mundo assim, pô. Só tem covarde, só tem filha da puta. Né? Agora, já disse e repito, eu só não tenho vergonha de ter nascido no Brasil porque eu não tenho culpa. Eu já disse, eu sou um pobre espermatozoide que foi atirado de Portugal, ao outro lado do oceano, e foi cair aí no Brasil sem saber onde estava. E acordei lá, o espermatozoide, coitadinho, acordou lá, como é? Oncotô do Covim Pocovô. Hã? Então não tenho culpa nenhuma desta merda. Agora eu estou tentando fazer alguma coisa para restaurar a honra desse país. Eu e mais meia dúzia de cara. Deve ser pelo menos restaurando a nossa honra na esfera da cultura. Né? Ó, o caso do Dr. Fernando Vargas, eu estou contando aqui no artigo que eu nem sei se já saiu ou não saiu. Acho que não saiu ainda, vai sair no Diário do Comércio com o título Os Desaparecidos de Bogotá. Os desaparecidos estavam aparecidos. Ai, ai, ai. Então, eu acho que o nosso tempo acabou. Por hoje é só. Até a semana que vem. Muito obrigado.